Assistir ao discurso do Wagner Moura vencendo o Globo de Ouro me fez refletir sobre várias coisas. Eu queria dividir com você, principalmente com os nossos ouvintes, queria saber a opinião de vocês, porque eu sinto que às vezes eu ainda tenho aquele olhar viciado de gringa, quem vem de fora. Tá. E eu, como portuguesa, gente, sinto um contraste muito grande desde que eu vim viver para o Brasil. Não é porque aqui exista mais dor. Todos os povos têm história de resistência e a gente não pode medir sofrimento nem hierarquizar traumas, né? Mas há algo no Brasil que me comove profundamente, não deixa de comover, por mais que eu já esteja há 16 anos aqui, que é a constância da resistência. Gente, o brasileiro não resiste em momentos específicos na história, ele resiste todos os dias. Resiste a quê? A instabilidade, a desigualdade, a falha das instituições, a imprevisibilidade e resiste sem pausa. Sem saber o que vem depois, com esse otimismo, mas sem saber direito o que vem depois. E cada geração, de todas que estão vivas, né, e convivem, precisou e ainda precisa ser resistente a alguma coisa diferente. A dos avós, nossos avós, avós dos brasileiros. A fome, ao trabalho duro, a ausência do Estado, dos pais. A inflação, aos planos econômicos, a perda repentina do que se tinha. A atual geração, a insegurança permanente, a dificuldade de enxergar perspectivas, o custo de vida que sobe mais rápido do que qualquer salário, sempre. Então, esse contexto ele vai mudando, mas essa exigência ela continua, que é seguir em frente com fé. E eu acho que é basicamente isso que significa a palavra resistir. É dizer que ainda assim o povo brasileiro vive. Então vive apesar do transporte que não funciona, do trabalho precário, da violência, da incerteza, da corrupção. Vive vendo que o seu dinheiro, pago para os impostos, né, que foi pago com muito suor, vai sendo colocado no bolso dos malandros que nos governam, vive pagando as contas no limite. Não é esse o seu caso, ouvinte que está nos ouvindo, nos acompanhando, nos assistindo, nos vendo? Não é isso, a gente não faz isso sempre, pagar as contas, raspando ali o dinheiro, esvaziando a conta do banco no final do mês, negociando o básico. E aí o brasileiro ainda é mestre em, apesar disso tudo, rir, acolher, criar, improvisar. Eu não quero romantizar aqui a dificuldade, mas eu acho que o brasileiro é assim por necessidade, tem isso na alma, carrega isso na alma. Eu acho que nenhuma nação deveria transformar essa resistência no modo permanente de existência. Nenhum povo deveria ser admirado por aguentar tudo e aguentar tanto. E eu admiro o povo brasileiro por isso. E aí, talvez, parte desse problema esteja em onde depositamos as nossas esperanças. A gente idolatra políticos, influenciadores, aí alguns salvadores ocasionais, sabe? Gente, nenhuma pessoa pública, nenhuma figura pública vai nos tirar sozinha desse lugar de sobrevivência permanente. Quem muda um país é o conjunto de decisões coletivas, os nossos valores compartilhados, as responsabilidades assumidas. E eu acho que está na hora da gente voltar a admirar menos quem promete as soluções rápidas, eu vou mudar isso, eu vou mudar aquilo, mas quem sustenta de fato o país, quem coloca o país de pé, que é quem trabalha, quem educa, quem cuida, quem constrói. Então, ficou isso para mim ontem do discurso do Wagner Moura. Foi isso que me fez pensar. Acho que está na hora da gente virar a chave, fazer com que a gente deixe de resistir permanentemente e que essa resistência comece a virar história, né? Comece a ficar para trás. Eu acho que foi isso que o Wagner Moura ele apontou quando ele falou de traumas que atravessam gerações, mas de valores que também podem e devem atravessar o tempo. O Brasil emociona muito pela capacidade de resistência, muito, mas é algo que deveria servir para fechar ciclos e não para atravessar gerações sempre. Então, eu espero que a gente possa continuar, claro, sempre resistindo, que isso continue emocionando, mas que num ano de eleição, por exemplo, como esse, que a gente tenha e vislumbre uma luz ao fim do túnel, para que não seja sempre um fardo viver e viver apesar de. Acho que isso ficou para mim desse discurso dele e do viva dele ao Brasil. E viva o Brasil! O Brasil é um país, assim, fenomenal. Sabe o que eu quero acrescentar só, em 30 segundos, ao seu brilhante comentário, Joana, que as pessoas possam assistir ao Agente Secreto tentando fugir da bolha em que estão. Porque só assim elas vão poder ter esse raciocínio que você teve, de enxergar alguma coisa para além do eu não vou ver esse filme porque esse filme é do pessoal da esquerda. Não, eu vou ver esse filme porque esse filme é da minha bolha, né? Sem analisar as características, as qualidades artísticas desse filme e a mensagem que esse filme traz, que é
para os brasileiros e as brasileiras, como você colocou, e não para uma bolha ou para outra bolha, né? Então acho que fechamos assim, né? É isso, né? Veja o filme, que vale a pena.